Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Coração aberto, espírito sedento. Amém? Para receber a palavra de Deus. Eu quero continuar compartilhando o tema que eu compartilhei a última vez. Então, eu quero continuar compartilhando, e se não der tempo da gente compartilhar tudo, a gente vai compartilhar de novo outra vez, amém? Porque Deus é assim, quanto mais você se dispõe, mais Ele derrama, né? E eu fui ver o assunto, para terminar, o assunto ampliou, irmãos. Amém? Então, vamos lá. O tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite é: precisamos conhecer a graça para que... É um título meio comprido, para que você possa anotar. Precisamos conhecer a graça que nos faz crescer para amadurecer. Amém? Precisamos conhecer a graça que nos faz crescer para amadurecer. De todo o meu coração, eu creio que esse é um tempo onde o Senhor está despertando a igreja e nos despertando para a maturidade, para amadurecer, para crescer e alcançar a maturidade. Coloca para nós 2 Pedro 3,18, que é o tema, né, do nosso ano. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18, né? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E desde quando o Manuel trouxe essa palavra, o Senhor tem falado ao meu coração que nós precisamos crescer no conhecimento, irmão. Presta atenção nisso. Crescer no conhecimento da graça. Amém? Nós precisamos. Se nós não conhecermos a graça, nós não vamos acessar nada do que o Senhor tem para nós. Porque na antiga aliança, o meio era a lei, mas na nova aliança, o meio é a graça. E se eu não me movimentar nesse tempo por meio da graça, eu não vou acessar nada do que Ele tem preparado para nós. Amém? E a Bíblia, irmão, ela vai nos falar de 3 tipos de filhos. O primeiro, 3 tipos de filhos, podemos dizer, né? O perdido, que nós falamos muito bem do filho pródigo, né? O imaturo, que é o irmão do filho pródigo, que está em casa, mas não cresceu. E o filho maduro, que é Jesus Cristo. Né? Então, a Bíblia vai nos trazer esses 3 tipos de filhos. E a pergunta de Deus para a minha vida, porque a palavra me corta muito antes de eu chegar aqui. E às vezes o Senhor pede para eu ministrar algumas coisas, irmãos, e eu sou muito franca com o Senhor, e eu digo: Senhor, mas como que eu vou ministrar isso, Pai, se eu estou nesse processo? Eu estou buscando isso. Eu estou correndo atrás disso. Ele disse: filha, olha o que o Senhor me disse essa semana. Ele disse: filha, não é você apenas, é o corpo. Não importa que você chegue, importa que o corpo chegue. Eu disse: então eu não tenho para onde correr mesmo. Eu preciso falar. Sim, porque o que eu te comunico não é para você. Claro, tem coisas particulares, mas aí eu vou te falar. Mas o que eu derramo na tua vida de revelação não é para você, é para você impartir, é para você compartilhar, porque não importa que você avance, não importa que você alcance, importa que todos avancem. E que todos alcancem, e que todos completem a carreira, amém? Que todos alcancem a meta. E o Senhor me perguntava: qual dessas filhas você tem sido? E é a pergunta que eu quero te fazer hoje. Qual tipo de filho ou qual tipo de filha você tem sido para Deus?
Quem é você para o Senhor? Será que ainda você está perdido ou perdida? Achando que já foi achado ou achada? Será que você foi encontrado, mas está imaturo? Ou será que você está avançando em maturidade? Né? Você está maduro ou amadurecendo no Senhor? Outro dia nós vamos falar sobre as características do filho perdido, nós vamos falar sobre as características do imaturo e vamos falar das características do maduro. Mas hoje eu não vou fazer essa abordagem, porque hoje nós vamos falar da graça do Pai. Amém? Porque é a graça que vai nos levar à maturidade, à formação do caráter de Cristo em cada um de nós. E a vontade do Pai, irmãos, é que jamais estejamos perdidos. O Pai não quer perder ninguém. E não quer que ninguém esteja perdido. Esse não é o coração de um pai. Esse não é o coração de Deus. Que estejamos perdidos. Uma vez achados, continuemos imaturos. Sua completa vontade é ter muitos filhos maduros, semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Essa é a completa vontade do Pai. Que o caráter do Filho seja formado em mim. Que as atitudes do Filho, que o coração do Filho sejam formados em mim e transbordem e ele possa transbordar através de mim as pessoas que estão à minha volta. Eu creio que é um tempo, irmãos, onde Deus está nos chamando à maturidade, ao amadurecimento. Nós estamos caminhando para o fim. E o fim anuncia que vai se manifestar uma igreja madura. A parábola do trigo e do joio nos falam isso. Que ele vem colher o quê? O trigo maduro. Ele vem buscar uma igreja madura. Eu já ouvi alguém ministrando que ele não vem casar com uma menina. Ele vem casar com uma noiva. Ele não vem casar com uma criança. Ele vem casar com uma mulher formada. Com uma noiva. Com alguém que está apta para ser a sua esposa. E claro que isso tudo é figurativo. E toda a natureza, irmão, ela revela o Senhor. Toda a criação, ela revela o propósito de Deus. Ela contém, ela carrega o propósito, os princípios. E eu fico deslumbrada cada dia mais com a natureza, com a criação, porque a criação ela fala muito a respeito de Deus e dos princípios. A natureza nos mostra que grande parte da criação, inclusive nós, fomos criados para crescer e amadurecer. Crescer e amadurecer. Ou você quer ter um bebê e ter um eterno bebê em suas mãos? Não. A alegria do pai e da mãe é ver o crescimento, o desenvolvimento e a formação de um adulto, de uma pessoa responsável. Isso que está implícito na natureza em nós, que nós carregamos, está falando, está anunciando, está revelando o propósito de Deus. Os animais é a mesma coisa, as plantas. Tudo começa com uma semente e se torna uma árvore frondosa, madura, produtiva, grande. Então nós nascemos em Deus para crescer e amadurecer. Assim como no natural, assim como é no natural, também é no espiritual. Nós nascemos de novo para crescer, para nos desenvolver e para amadurecer. Fisicamente nascemos e crescemos naturalmente, não é? A mamãe põe a mamadeira e a criança vai crescendo, dá comidinha e vai crescendo, e vai se desenvolvendo. Mas espiritualmente não.
Espiritualmente, muitas vezes nós não nos desenvolvemos naturalmente, porque muitas vezes nós bloqueamos esse crescimento, esse desenvolvimento. Nós podemos nascer, crescer e viver fisicamente sem jamais nascer, crescer e amadurecer espiritualmente. Ou podemos nascer espiritualmente e nos embaraçar com as coisas dessa vida e não crescer, não alcançar ou desenvolver o crescimento que já está preparado para nós. Esse crescimento já está pronto, é eu que tenho que entrar nele, é eu que tenho que me posicionar sobre ele, é eu que tenho que desejar crescer, beber, me alimentar de Deus. Você já pensou, você já se perguntou por que nós nascemos de novo? Não é estranho isso? Porque essa palavra, né, na igreja, na Bíblia, nós ouvimos tanto falar de novo nascimento. Eu quero falar um pouquinho sobre o novo nascimento, para que nós possamos entender o propósito de crescer e de amadurecer, amém? Porque, irmão, nós precisamos nascer de novo. Ou se eu nasci de novo, para que eu nasci de novo? Eu não nasci para continuar sendo um eterno bebê ou um adolescente no corpo de Cristo. Cheio a criança, ela é extremamente egoísta. O adolescente, ele tem aquelas fases de rebeldias, impetuosidade. Eu quero fazer do meu jeito, é como eu penso, é como eu acho, eu me ofendo fácil. Não, nós nascemos de novo para crescer na medida, até a medida do varão perfeito, do varão maduro que é Cristo. Por que nós nascemos de novo? Primeiro, porque pelo pecado morremos espiritualmente. E agora precisamos então nascer de novo. Por isso que é nascer de novo. Porque 3 pessoas rapidinho aqui, correndo. 3 pessoas rapidinho aqui. Corre. 3. Meu Deus do céu. Vou dar R$100 para cada um. Era brincadeira. Ai, foi mal, né? Olha aqui. Para que você possa entender um pouco mais. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos dentro de um corpo. Amém? De novo, nós somos um espírito que possuímos uma alma, possuímos emoções, vontades, desejos e que moramos dentro de um corpo. Quando o homem peca, o espírito morre, se joga, Júlia, no chão. O espírito morreu. Ficou o quê? Uma alma perdida, completamente desconectada de Deus, perdida, vivendo o que dava na telha, não tendo entendimento de nada, fazendo tudo errado, sem percepção, sem juízo, né? Ficou assim. Mas quando o Espírito vem, ele convence o homem do juízo, do pecado e justiça, e essa alma ela começa a perceber, esse ser começa a perceber que precisa de Deus, o Espírito renasce dentro de nós, ou nasce de novo. E aí nós começamos todo um processo. Só que não nasce assim já, irmão, prontinho, nasce exatamente como um bebezinho espiritual. Tem um bebezinho por aqui? A Neuzinha. Nasce exatamente como um bebezinho que agora precisa de alimento espiritual, que agora precisa de bebida espiritual, que agora precisa de afeto, que agora precisa de amor, que agora precisa de cuidado, que agora precisa de atenção, para que possa crescer e se desenvolver até a estatura de varão maduro. Obrigado. Um dia eu vou dar R$100 para vocês. Estou em dívida, né? O dia chega, amém? E o novo nascimento, ele acontece pelo arrependimento dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado.
do nosso pecado, nós nascemos de novo. O arrependimento, irmãos, são as dores de parto para o novo nascimento. São as dores de parto. Quando eu me arrependo do meu pecado, da minha ansiedade, da minha tolice, da minha imaturidade, isso faz com que eu me conecte com Deus, para entender o seu propósito. Segundo ponto, por que nós nascemos de novo? Coloca Efésios 4:13 para nós, fazendo um favor. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós nascemos de novo para que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Terceiro, para atender à vontade e o propósito do Pai de ter muitos filhos semelhantes a Cristo. Então nós nascemos de novo, irmão, para isso, para o crescimento, para o desenvolvimento, para o amadurecimento, para que eu não fique no mesmo lugar, para que eu não esteja conformado comigo mesmo. E o que nos faz crescer, irmão, no reino de Deus? O Espírito Santo nos faz crescer, Ele fala conosco, Ele aponta o caminho, Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos impulsiona ao crescimento. A fé nos faz crescer, a obediência, a sujeição, a palavra, o conhecimento. Uma reunião como terça-feira sobre os fundamentos do reino é para o teu crescimento, querido. Amém? A fome, a sede, a humildade para aprender e ser discípulo, o quebrantamento, a oração, a comunhão com os irmãos, o discipulado, o aconselhamento, tudo isso nos faz crescer. Mas nada, tudo isso e muito mais, né? Mas nada destes princípios me fazem crescer até a maturidade se eles não forem aplicados e praticados, vivenciados de todo o coração por meio da graça de Deus. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Pessoas de oração, pessoas com autoconhecimento na Bíblia, não cresceram. Crentes, os melhores da época, não cresceram até a estatura de varão perfeito. Eu quero te trazer um exemplo hoje. Nicodemos. Nicodemos era um mestre, ele era um professor da lei, ele era altamente reconhecido pelo povo da época. Ele era estimado, ele era estudioso, ele era um homem de oração, de jejum. Outro exemplo, os fariseus da época, altamente dedicados, os religiosos da época, altamente dedicados, mas não acessaram o Filho, não acessaram o conhecimento de Deus, não acessaram o crescimento, por causa do quê? Porque não conheceram a graça de Deus. Como pode, pastora, como pode uma pessoa estar no reino e não acessar? Pode, irmão, pode. Por que uma pessoa está no reino e não cresce, não se desenvolve, não avança, está sempre no mesmo nível, não rompe? Porque eu vou te dar alguns toques aqui. Ainda estão presos em seus traumas. Traumas são grandes bloqueadores para o crescimento. Sabe aquela decepção que você teve com alguém? Aí você endurece seu coração e diz, não vou fazer mais nada. Acabou. Não me valorizam, não me amam, não me estimam. Pronto, é um limite, irmão. É embaraço. Isso é embaraço. E Paulo vai dizer, cuidado com o pecado, embaraço que te segue bem de perto. Às vezes nós não temos pecado na nossa vida, mas nós temos embaraços que nos limitam,
que nos prendem, que nos amarram, que nos fazem patinar no mesmo lugar, que nos fazem andar como o povo de Israel em círculo, sem avanço. Pelo amor de Deus, se Deus está trazendo uma palavra dessa para nós, é para a gente romper, é porque Ele quer nos levar além e nós precisamos responder ao Senhor. Carências emocionais são bloqueadores. Enquanto eu não permitir que Ele saciasse as minhas carências, eu não saía do lugar. Eu não saía. Busca por reconhecimento, por status, por posição, por honra, são bloqueadores, são embaraços. Experiências negativas como decepções e traições são embaraços. Por quê? Principalmente a decepção e a traição, ela tem o objetivo de nos prender, de nos amarrar, e a gente ficar ali lambendo a nossa dor, a nossa ferida. Vocês sabem, irmãos, e eu vou ser sincera nessa noite com vocês, quantas decepções nós já tivemos no ministério? Traições nós já tivemos, coisas que vocês nem imaginam, porque nós nunca viemos aqui no púlpito derramar nossa dor, ou se viemos, por favor me corrija, me chame a atenção, mas eu e o Manuel temos isso muito claro. O púlpito não é para derramar dor, não é para justiça própria, púlpito não é para isso, nem a nossa vida não é para isso. Então, em cada dor, em cada decepção, em cada traição, em cada conversa, nós buscávamos o Senhor, nós buscávamos aconselhamento dos nossos pastores, dos nossos líderes, e eles nos davam direção, e nós seguíamos aquela direção. Teve uma época que foi tão difícil para mim, vocês não imaginam, foi tão complicado. Eu nem ia falar disso hoje, mas foi tão complicado, foi tão dolorido, foi tão difícil. Eu estava sendo moída pelo Senhor, e eu estava no meu quarto com Ele e a palavra, no chão do meu quarto, só eu, Ele e a palavra. A Júlia muito pequenininha, gatinhando ali pelo corredor, e eu deixava a porta aberta para que ela pudesse brincar ali. E, de repente, eu tive uma visão. A Bíblia começou a se folhear diante da minha mente. E ela se folheava e parava exatamente em Isaías 7. E quando você está assim muito afligida, muito angustiada, muito doída, você pensa, é coisa da minha cabeça. Mas eu, com temor e mesmo pensando nisso, eu fui lá e abri a palavra. Eu queria muito que o Senhor falasse comigo, me desse uma direção. Eu não queria meter os pés pelas mãos, eu não queria fazer do meu jeito. E quando eu abro a palavra, irmãos, estava lá o consolo do Senhor, a direção que me sustentou no meio daquele sofrimento. A palavra dizia assim, depois leia Isaías 7:4. Acautela-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração. Olha que palavra de consolo. Acautela-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração. Peguei aquela palavra, compartilhei com o Manuel e disse, essa é a direção do Senhor para nós. Prestar atenção. Acautelar é prestar atenção, é tomar cuidado. Aquietar-se, porque estava tudo tão barulhento dentro de mim. E ele dizia, aquieta-te, saiba que eu sou Deus. Eu sou Deus sobre a tua vida.
Eu te chamei, eu te escolhi, eu te destinei, nada pode frustrar o meu plano na tua vida. E o Senhor é muito intenso comigo, Ele fala mesmo, Ele dá sermão, Ele me corrige, Ele me trata, Ele me ministra, Ele me consola. E Ele dizia, não tenha medo, mas a minha alma estava tomada de medo, irmãos. Eu estava que era puro medo. Ele dizia, não tenha medo e não desanime. Olha só, eu estava completamente desanimada. Minha vontade era de jogar tudo para o alto e ir embora. Os pensamentos mais complicados. E eu dizia assim, eu peguei aquela palavra, irmão, escrevi num papel, botei na parede. E aonde eu ia, quando a minha alma estava angustiada, quando eu estava assim desesperada, eu dizia, acautela-te minha alma, aquieta-te, não tema, nem desanime o teu coração. Acautela-te, aquieta-te, não tema, nem desanime o teu coração. E o que eu estava falando era de decepções e traições. O Senhor disse, se eu fui traído, você não será traída? Se eu me decepcionei, você não será decepcionada? Claro que você vai passar por isso, faz parte do processo. Não pense que eu esqueci de você, que eu te abandonei, ou que eu não tenho propósito, porque é isso que vem na nossa cabeça, ou que vocês estão perdidos, ou fique vasculhando pecado na tua vida. Não é isso, é processo que você precisa passar para amadurecer. Irmão, você será traído. Eu quero te dar essa boa notícia. Você vai se decepcionar, vai. E às vezes eu vou te decepcionar, porque Jesus decepcionou muitas pessoas também. Judas o traiu porque Judas se decepcionou com Jesus. Judas esperava um grande rei, ele veio como um homem simples. Judas ficou em dúvida, diz, acho que é, acho que não é, acho que é, acho que não é. Ficou confuso, traiu Jesus. Então, nós vamos passar por decepções, nós vamos passar por traições, nós vamos passar por abandono, nós vamos passar por rejeição. Vão duvidar de nós, não vão acreditar em nós, mas tudo isso, irmão, está no combo, para que a maturidade seja formada. Mas aí vai entrar uma decisão sua. Eu vou me amargurar com isso, eu vou jogar tudo para o alto, eu vou desistir, eu vou me endurecer, eu vou me perder, eu não quero mais saber do evangelho, eu não quero mais ser pastora, eu não quero mais ser líder. Ou você vai para o Senhor e diz, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas me ajuda, dirige os meus passos, me encaminha, eu quero te seguir, Senhor, eu quero te servir, eu não quero errar. Ele diz, você vai errar. Você não quer errar, mas você vai errar. Porque o erro faz parte. É através do erro que você melhora, é através do erro que você progride, é através do erro que você deseja ser melhor. E a gente entende tudo errado, a gente coloca o evangelho dentro de um quadrado e acha que tem que ser do nosso jeito. Quando Abrão recebeu a palavra que ele seria pai de multidões, ele disse, pronto, vamos, Sara. Eu acho que Sara já até está grávida, botou a mão na barriga de Sara e disse, meu Deus, o bebê já está aqui. Ai, você pai, que maravilha, já tinha 75 anos. Ou você acha que Abrão achou que ia demorar 25 anos? Não achou não, ele achou que ele saía, obedeceu o Senhor e já ia acontecer rapidinho tudo, tudinho. Não, foi inúmeros processos, até que Abrão amadureceu, até que Abrão se esvaiu diante de Deus, até que Abrão se entregou por completo, porque quando Deus apresenta para Abraão, 1 ano antes dele ter o filho, Deus apresenta para Abrão e a Bíblia diz que Abrão se joga com o rosto em terra e diz, Abraão, agora Abraão estava totalmente rendido, eu vou te dar o meu filho, eu vou te dar o filho, eu vou cumprir a promessa através de você. Então os caminhos de Deus, eles são contrários aos nossos. Nossa mente é limitada,
A mente de Deus é limitada. Nossos caminhos são rasos, de Deus são profundos e altos. A nossa mente é completamente limitada. A mente de Deus não. E crescer, irmãos, não é fácil. Amadurecer não é fácil. Porque para mim amadurecer, eu vou ter que ir para a cruz. Eu vou ter que crucificar o meu ego. Eu lembro quando nós passamos por algumas situações e o Gustavo Lara, nós ligamos para o Gustavo Lara na época. Ele ia estar aqui em Curitiba, nós fomos lá. E ele, muito sábio, muito amoroso, nos abraçou e disse: não faça nada. Não se defenda. Não fale de ninguém. Fique calado. Irmão, o que nós queríamos fazer? Falar, dar explicação, se defender, justificar situações. E a direção era o quê? Calado. O que é isso para nós, irmão? É cruz, é morte. Amém? Então, se nós não tomarmos o caminho da cruz, nós não podemos ser transformados, nós não podemos crescer, nós não podemos evoluir. Porque, irmão, olha isso, crescimento genuíno e que amadurece não é apenas conhecimento, não é apenas oração, não é apenas jejum, conhecimento da palavra, mas é transformação. Crescimento genuíno que amadurece é transformação. Quem lembra da Júlia, vou usar a Júlia de novo. Quem lembra da Júlia pequenininha, cheia de cachinho, com aquelas bochechas bem gordinhas? Coisa mais linda, coisa mais fofa. Uma menina tão preciosa. Olha a Júlia hoje com 16 anos. Com o cabelo liso, né? Totalmente diferente. Foram inúmeras transformações que levou ela ao crescimento. Só que nós não queremos transformar. Nós queremos continuar sendo os mesmos. Não, é muito difícil mudar. É muito difícil deixar tal hábito. É muito difícil deixar tal pecado. É muito difícil mudar tal comportamento. É muito difícil isso, é muito difícil aquilo. É contraditório. Mas se eu não tomo o caminho contraditório, que é o caminho da cruz, que é o negar-se a si mesmo, irmão, eu não sou transformado e eu não amadureço. Olha para um bebê. Vem aqui um pouquinho. É Arthur, né? Vem aqui um pouquinho, Arthur, por favor. Vem aqui, Arthur, aqui na frente mesmo, ó. Vem aqui o pai dele. Isso. Olha aqui, gente. Ele é a cara da Carla. E olha aqui, um adulto e uma criança, né? Eu acho que é a menorzinha que nós temos aqui no auditório, né? Irmão, quem será o Arthur? É Arthur, né? É Arthur, daqui, quantos anos ele tem? 6 anos. Daqui uns 6, 16, 10. Quantos anos para dar 20? Deu um bug aqui. 14. Ele vai ser como o pai dele, mais ou menos. 20 anos, ó. Tá bom, hein, irmão? Não precisa falar. Irmão, olha aqui. São inúmeras transformações, fases, circunstâncias, transformações para que ele chegue até aqui na vida adulta. Você acha, obrigado, irmãos. Obrigado, Arthur, valeu, tá? Você acha, irmão, que no mundo espiritual é diferente? Não é, irmão. Nós precisamos nos submeter aos processos daquilo que o Senhor quer fazer, transformar em nossas vidas, senão nós não alcançamos o propósito. Como nós chegaremos diante de Deus? Como filhos imaturos ou como filhos maduros? Eu quero chegar como uma filha madura. Quantos aqui querem chegar como filhos maduros? Aleluia! Glória a Deus, porque importa, não importa que um chegue, mas que todos cheguemos. Todos cheguemos. Olha, irmão, para uma semente de pinhão e para um pinheiro. Olha o nível de transformação. Da semente
até o pinheiro produzindo. É uma transformação completa. Olhe para o ovo, para o pintinho e para a galinha. São inúmeros processos, inúmeras transformações para que chegue à vida adulta. Nós precisamos entender que processo, circunstância, prova, tribulação, testes fazem parte do propósito. Não é porque Deus esqueceu de mim, não é porque estou em pecado, não é porque Deus não quer me abençoar, não, é parte do processo. E as circunstâncias na vida de José foi exatamente o que levou ele para o seu destino profético. Ele nasceu para ser um líder em sua casa, da sua casa, do seu povo, um grande líder na sua época. E tudo ia contrário. Mas ele não imaginava que estava sendo levado exatamente para o cumprimento profético do sonho que Deus deu a ele. O meio do crescimento, irmão, é a graça. Não é por força, não é por bondade, não é por mérito, não é por talento, não é por dom, é por graça. Eu só preciso depender da graça de Deus, receber a graça. Mas o que é a graça, irmãos? Conhecemos a graça apenas como favor imerecido, bondade divina, perdão de Deus. E a graça é tudo isso, mas ela é muito mais profunda do que apenas favor imerecido, bondade ou perdão. É o amor de Deus que não pode ser explicado. Não pode ser compreendido porque excede o nosso entendimento. Precisa apenas ser recebido, abraçado, experimentado, crido. Graça não se explica, só se acredita. Se acredita na graça, então você entra nesse ambiente, você cresce porque Deus te faz crescer. Graça não se compreende, se recebe. E nós muitas vezes queremos compreender a bondade de Deus, não conseguimos, não temos capacidade. Nós precisamos simplesmente abrir os nossos braços e receber a sua graça, que nos basta, que é suficiente. A graça é o poder de Deus que me salvou, é o poder de Deus que me justificou, me redimiu do pecado, me tornou justa e santa. Romanos 3:24 nos fala isso. Efésios 2:8 diz que Ele nos salvou por meio da graça, não é pelas obras, não é por mérito, para que ninguém se glorie. Graça é poder concedido a cada um de nós, que nos capacita a obedecê-lo e viver a vida sobrenatural que Ele nos oferece em Cristo, e a fazer a sua vontade, praticando a sua palavra. Sem graça nós nada podemos. Sem graça não podemos crescer, sem graça não podemos avançar, sem graça não podemos vencer os embaraços que se apresentam para nós, porque são verdadeiramente embaraços que querem nos impedir. A graça de Deus, sem a graça de Deus, não conseguimos responder o plano do Pai. E Zacarias 4:6 nos diz: não é por força, mas é por minha graça. Não é pelo meu poder, não é pelo meu dom, mas é pela graça. A graça é que me faz crescer de forma saudável a fim de alcançar a meta do Pai, a maturidade. A graça é o ambiente espiritual onde amadurecemos. Pela graça, somente pela graça, pois ela é a suprema riqueza de Deus. Efésios 2:7 diz que a graça é a suprema riqueza de Deus para nós.
graça. Deus te amou por graça, Deus te perdoou por graça, Deus te alcançou por graça, Deus te inseriu no plano dele por graça, Deus quer o teu crescimento por graça, e nós precisamos entrar por essa graça que é suficiente. E para ir encerrando, eu quero falar um pouquinho como viver pela graça de Deus. Como eu e você podemos viver pela graça de Deus? Primeiramente, irmão, primeiro ponto, eu preciso receber o que Ele fez por mim. Porque muitos de nós, ao invés de receber, ainda estamos resistindo à sua graça. Ele está nos concedendo favores, Ele está nos concedendo graça, Ele está nos concedendo oportunidade. Nós estamos lá assim, ó. Será? Não sou digno, não. Capaz, eu? Quem sou eu? Um pobre miserável? É um pobre miserável mesmo, porque é por graça, não é porque você é bom, é porque é por graça. E aí nós não conseguimos receber, nós não recebemos a graça, porque nós olhamos para nós e vemos tantos fracassos, tantas coisas negativas e dizemos, não sou digno. Sabe quando nós procedemos assim, irmão, nós estamos negando a graça de Deus, nós estamos rejeitando a graça de Deus, nós estamos dizendo, não, Deus, o teu jeito não dá para mim, eu não consigo, eu não posso, eu não sou digno, eu não sou aceito, como? Irmão, não busque entender, simplesmente receba. Quando essa chave virou na minha vida, irmão, minha vida começou a dar um avanço. Ele falava, eu dizia, sim, Senhor, mesmo lá dentro da minha alma, eu sentindo o contrário. Ele dizia, eu te amo e você é digna de honra. Eu disse, eu, Senhor, eu. Até achava que isso era uma atitude de humildade. E o Senhor me corrige, isso não é humildade. Isso é inferioridade. Isso é autorrejeição, isso é pecado dentro de você. Se eu te fiz digna, e eu estou falando isso, eu sou Deus. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar. Ele fala, eu só levanto a mão e digo, sim, Senhor. Sim, Senhor. Ele fala, eu bem te vejo, quando eu estou lá quebrada, moída às vezes dentro de casa. Ele diz, eu bem te vejo, eu digo, amém, Senhor. Obrigado, Pai. Você não vê como eu vejo. Às vezes estou lá arrasada com alguma situação, com dúvida, com preocupação, com medo. O bem te vi canta, ele diz, eu bem te vejo. Eu bem te vejo, eu te amo. Eu te dei autoridade, eu te dei poder, mas nós estamos lá, irmão. Não sou digno, não consigo, não posso, não é para mim. Não vou mergulhar nisso. E nós ficamos sempre ali resistindo o que Deus está falando. Mas eu quero que você vire uma chave hoje. O que Deus falar para você, você abraça, irmãos. Deixa eu te contar uma experiência. Essa semana, eu e o Manuel saímos para resolver algumas coisas e almoçamos no meio do caminho. E quando nós estávamos almoçando, irmão, eu e ele ali bem romântico, bem maravilhoso, que estava, né, amor? A gente fez um momento romântico no meio do dia, né? Irmãos, entra um dente de leão dentro do restaurante. E aonde o dente de leão vem? Em cima de mim. O dente de leão vem vindo. Eu disse, Manuel do céu, eu sou perseguida mesmo, olha isso aqui. Aí ele olhou e veio, irmão, em cima de mim assim. Eu peguei o dente de leão e coloquei dentro do peito. Eu disse, é meu, Senhor, é leveza que o Senhor tem, esse é o caminho para mim, é aí que eu quero entrar. É aí que eu quero entrar. Parece loucura, mas é um ato de recepção. Eu quero. Ontem de tarde, eu subi lá no sótão para descansar um pouquinho. E eu deito assim, daí o sótão é bem baixo. E quando eu olho para cima, tem um cabinho assim branco, uma pontinha branca.
E eu pego e vou puxar aquela pontinha branca. E quando eu vou trazendo uma pena desse tamanho, e Deus tem falado muito comigo sobre leveza através das penas e dos dentes de leão. Irmãos do céu, é muito grande o que Ele tem para nós. Puxei a peninha, levei um susto e disse: é para mim, Senhor, eu quero. Graça se recebe. Graça se recebe, graça não se compreende, não damos conta de compreender, graça nós recebemos. O evangelho não é dar a Deus o que eu posso lhe oferecer, mas receber o que Ele me dá. O evangelho veio para nos oferecer, e quando nós recebemos, nós nós nos tornamos aptos para responder o seu propósito. E eu e você precisamos conhecer este lugar e aprender a receber a graça que Ele me dá. Ele me deu salvação, Ele me deu vida, Ele me deu perdão, Ele me fez filho. E eu não posso mais ficar num lugar como escravo. Como escravo. Precisamos simplesmente crer e receber, porque crer é receber, e se não recebo, é porque eu não creio. Receber, irmão, é acreditar naquilo que Ele está falando, porque quando você acredita, automaticamente você recebe. Amém? Automaticamente você recebe. Para nós encerrarmos, coloca Isaías 55:1. 55:1. Se conseguir colocar na NTLH. Ou eu leio aqui, pode ser? Escutem os que têm sede. Venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam, venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Olha isso, escutem, venham, comprem e comam sem dinheiro, comprem, bebam, comam, mesmo se vocês não têm dinheiro, porque é de graça, é por meio da graça de Deus, irmão, é graça. Eu tenho que entrar por esse caminho da graça. Eu tenho aqui no meu bolso, irmãos, um brinco, um colar e um anel. Um colar muito lindo, ó, uma malha, não sei se é de prata, Rô. Veio de lá da Rô Semijoias, mas é coisa boa. Um anel e um brinco, muito bonito. Quem quer esse brinco? Você quer? Quem quer? Então venha buscar. Venha buscar. Se arruinar, a senhora troca com a Rosinete. Ela vai trocar para a senhora. Quem quer essa malha fina? Venha. É sua. É sua, amada. Quem quer esse anel? Venha, diva. Veio 2 divas, gente. Venha. Dá minha bolsa ali, por favor. Esvazia a minha bolsa e entrega lá para a irmã diva. Para outra diva. Eu sabia que eu ia ter que dar a bolsa também. Então, isso é graça. Isso é graça. Isso aqui é apenas uma exposição. Ele te deu tudo. Ele te entrega. Ele te entrega. Nessa noite, tudo. Fique de pé comigo. Vem aqui, diva, eu quero te entregar. É um ato profético nessa noite. Aqueles, vamos entregar ela vazia, né? Porque o que tem aqui dentro é nosso.
isso é um ato profético. O Senhor falava ao meu coração que as pessoas que viessem, elas querem a graça. É de graça. É graça, irmãos. Por que o Senhor pede que façamos isso? Para que a gente se desprenda de tudo. A gente se apega a tantas coisas. A gente junta tantas dores. A gente se apega às traições, aos problemas, às desgraças, aos embaraços. E esquece da graça de Deus. Entremos pela graça. Porque nós estamos entrando por um crescimento excelente. Um crescimento extraordinário. Você recebe graça sobre a sua vida nesta noite. Quantas pessoas aqui nesta noite querem começar a andar pela graça de Deus?